As obras-primas são tantas. Só acha quem as procura. Ó gênios, como me encantas, com a divina loucura. Meu povo, vai, não vacila, Abapuru de Tarsila. Dá pra viver sem cultura? Olá, comunidade aqui da Red Flow. Estamos juntos, mais um programa, mais uma semana de isolamento obrigatório, né? Estamos aqui tentando superar esse momento difícil através dos diálogos, das conversas. E hoje eu estou acompanhada de muita gente massa, muita gente bacana que faz parte aqui da Red Flow. Antes de apresentar todo mundo, eu queria pedir aí para o pessoal, quem puder compartilhar o vídeo, dar um joinha. E se puder se inscrever no canal, né, para a gente aumentar aqui o nosso público, o nosso alcance. E enquanto isso, a gente vai tocando o barco aqui, né? Bom, queria saber como que vocês estão, começando pela minha querida Dani. E aí, Dani, como é que você tá nesses dias de isolamento? Tô bem, tô levando. Hoje foi aprovado, né? Eles falaram mais 10 dias, né, foi prorrogado, né? Mais 10 dias não, desculpa, até 10 de maio a gente vai ficar em quarentena. Então, mas tô bem, tô tranquila, tava ouvindo muito Tim Maia, tô tentando ser um pouquinho mais otimista. É isso, gente. E você, Gil, como é que você tá? Tranquilo, né? A gente vai levando, ainda mais com essa questão política que está acontecendo, troca de ministro e o caramba quatro, né? E falecimento de alguns de algumas personalidades muito queridas, né? No começo da semana teve o Moraes, ontem faleceu o Rubinho Barsotti, baterista da Zimbotril durante muitos anos. Enfim, os notáveis estão todos indo embora, né? A gente teve algumas perdas, assim, no sentido, né, da importância gigantescas, né, essa semana no Brasil. Moraes Moreira, também teve o escritor Rubem Fonseca. A gente vai falar disso também hoje. E você, Bruno, como é que você está aí nesse isolamento, desobedecendo o presidente todos os dias? Tô desobedecendo esse cara desde que ele é presidente. Boa tarde aí para todo mundo, né? Mas eu tô bem, assim, na medida do possível, né? Estar bem, mas eu estou bem, tentando também fazer coisas um pouco mais positivas, né? Porque não adianta também só ficar esperando as coisas acontecerem, então a gente tem que fazer o máximo possível para passar por essa situação bem, né? Mas estou bem e sempre bem falando aqui com vocês, né? Sempre legal, assim, eu sempre espero, ansioso por esse dia, porque é legal ter o contato aqui com vocês, é sempre bom. Massa, que bom. Pra gente, bom, pelo menos para mim também está sendo uma forma de ter força, né, gente? Eu acho que o diálogo, a conversa, essa pandemia, ela está provando que são poucos os que conseguem viver sozinhos, né? O ser humano, ele é um ser social, ele depende do outro para sobreviver. E por isso que eu falo também que tudo isso que a gente está vivendo vai ser um grande teste profundo de caráter, né? E de solidariedade entre as pessoas, né? Quem está realmente disposto a ajudar e a ser bom com o próximo sem querer nada em troca, né? Eu acho que esse a principal reflexão. Bom, eu queria começar a nossa conversa de hoje falando com a Dani, porque hoje a gente publicou uma entrevista muito massa lá na Red Flow, que ela fez com a banda de metal alternativo EDC. Eles acabaram de lançar um álbum novo, né? Queria que você falasse um pouco, Dani, como é que foi essa conversa foi com o Kleber, né, o vocalista, né? Isso, foi com o Kleber, vocalista, super gente fina, ele estava super disposto a participar. Eu já estava devendo esse papo com ele aí já tem um mês, eu acho. E vai ser super legal conhecer a banda. Normalmente eu gosto de ir a fundo mesmo, então eu ouvi tudo que tinha lá de material para ouvir, vi os clipes também, li entrevistas anteriores. Eu falei, pô, dá para ter um papo legal com ele. Eu acho que o pessoal vai gostar. Quem curte metal, o que eu acho mais bacana assim deles é que eles cantam em português, né? Então as letras são todas em português. Eu gosto bastante disso, de conseguir ter essa identificação de cara, sabe? Acho que atinge mais gente também. A gente se acostuma tanto com coisas internacionais, sendo que tem tanta coisa boa aqui com a nossa língua, né? Lembro muito do Ariano Suassuna quando isso acontece, porque ele ama o português, né? Amava o português. Então dá para fazer muita coisa legal, até no metal, gente. Dá para fazer muita coisa boa, muita letra boa.
uma coisa que me chamou a atenção na entrevista, que eu quero até dividir com o Bruno e com o Gil, porque os dois são músicos, então, tipo, eu acho que eles sabem mais do que a gente, pode falar melhor. Esse Claro. álbum que eles lançaram agora, Bruno, o estúdio anterior perdeu a gravação do álbum, eles tiveram que refazer tudo de novo, velho. Olha, essa é a história da minha vida, porque eu já passei por isso com o Desalmado uma vez. A gente gravou o nosso primeiro disco completo e na hora que a gente pediu para o cara mandar para a gente, ele mandou e a gente falou, a gente quer mudar algumas coisas. Ele falou, mas não, é isso daí. A gente quer mudar umas coisas, não tá legal. E aí ele foi enrolando e aí ele revelou para a gente que ele tinha perdido tudo. E aí, né, na época, quem salvou a gente foi o Jean Dolabella, que era então batera do Sepultura, né, hoje em dia baterista e guitarrista do Eagle Q Talent, que ele chegou e falou, gente, eu não tenho um estúdio ainda, mas vamos tentar gravar. E a gente gravou batera na casa dele, guitarra, ele arrumou um amigo em BH para gravar, a gente foi lá, gravou tudo, e ele mixou o disco, ele fez tudo, mixou, só mixou, melhor dizendo, mixou na turnê do Sepultura. Então ele tinha uma folga, colocava o fone. É um disco que a gente não gosta, assim, porque a gente pegou raiva do disco, né, no fim das contas, porque, assim, gravou, aí grava de novo. Mas muita gente curte, assim, o pessoal até reclama. O Léo do Surra, até que estava semana passada aqui com a gente, ele fala, vocês tinham que tocar mais música, eu sou amarradão no disco, e a gente não gosta, assim, mas a gente já passei por isso. E eu queria só pegar um gancho do Suassuna, porque eu peguei o hábito de todo dia eu anoto assim uma frase do dia que eu vi e ontem, curiosamente ou por coincidência, foi uma do Suassuna, que ele fala que pior do que ter gosto ter gosto médio é pior do que ter mau gosto. Eu achei muito interessante essa frase dele e sempre que eu vejo, pegando esse hábito, todo dia eu anoto uma frase de alguém. E você já passou por isso, Gil? Já perderam gravação sua já? Praticamente tivemos que refazer, né? Um disco que era um projeto de DVD e na hora de gravar, o pessoal do áudio, de captação, do palco, não se conversou com o pessoal que ia registrar. E aí colocaram os microfones um do lado do outro e, no meu caso, como eu sou o batera, né, e o percussionista também, colocaram o retorno aqui. O que acontece? Merda! Os caras são muito vacilões, né? Tivemos que regravar tudo. Era num grupo de MPB que eu toquei durante um bom tempo, né? Chamado Carranga. Era pra ter sido um DVD e aí só saíram 3 faixas, inclusive tem nos YouTube da vida. Mas aí o disco como que, Gil, mas como que é esse processo? Tipo assim, cara, você perder tudo e ter que gravar tudo de novo, assim. E o psicológico, como que fica isso? Como a banda era bastante performática e como eu, no caso, eu sou um pouco metódico, então eu tinha certinho todas as contagens, né? Então aí foi tranquilo, razoavelmente tranquilo. Então eu fui ouvindo aquilo que a gente captou por fora e fui tocando em cima como se eu estivesse tocando lá ao vivo mesmo. E aí eles registrando de fato. Aí em cima da bateria eles foram regravando as coisas e a gente conseguiu construir tudo de novo, né? Mas foi na hora, assim, gelou a espinha de todo mundo lá, falou, perdemos um trabalho inteiro. Mas aí no final das contas jogaram também os vídeos fora, porque foi uma faculdade que fez. E aí, na troca de ano, eles jogam todo o material que produziram durante o ano para fazer backup lá enfim, foi terrível. Aí, como era um projeto de TCC, a garotada fizeram 3 músicas e ponto, já era. Passou na média, né? Passou na média do ano, passou o 7 e tá tudo certo, dane-se a banda, né? Exatamente. Aí as 3 músicas que tem, que eles editaram, estão na internet, né? Tá no YouTube. O disco inteiro eu tenho. O disco, enfim. Aí a gente fez uma promoção dele. Na época a gente foi tocar nos Estados Unidos e a gente tava divulgando esse disco. Foi bem massa. Mas na hora todo mundo tremeu, né? Foi muito complicado essa questão. Nossa. Eu tenho experiências, assim, mas antes de eu falar a minha, eu queria perguntar pra Dani. Dani, você tem alguma experiência, assim, frustrante, assim, de trampo, de gravação, ou de algo que você tenha produzido que ou você perdeu por displicência, como que é um dos meus casos, né? Ou alguém perdeu o que você fez. E aí você ficou... Olha, assim, eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer uma entrevista, que foi para a Red Flow, primeira vez não, segunda, eu fui na casa do Ivan, da Santa Jim Beta, né? E aí foi um papo, e a gente tinha que gravar.
E aí eu liguei meu celular e acho que com uns 10 minutos de conversa, mais ou menos, me deu um estalo, sabe? Aí eu falei pra ele, falei, Ivan, é só pra gente ter uma segurança, assim, meu celular já tá gravando, mas será que você pode colocar um aparelho seu pra gravar também? Eu nem contei isso pra ele. E aí ele colocou, mas assim, pra mim eu tava me lixando, porque pra mim tava tudo certo. Quando eu cheguei em casa que eu fui ver, meu celular não tinha gravado absolutamente nada. E aí É a minha foda. sorte é que ele estava gravando e ele tinha me mandado, porque se não fosse isso, gente, acho que eu ia desaparecer. Vocês não iam saber de mim. Cara, isso, oh, nossa, eu tenho vários episódios. Isso já começa no período da faculdade. Eu tenho o meu trabalho de curso de jornalismo foi um documentário sobre os desaparecidos da ditadura militar na guerrilha do Araguaia. E eu não tenho como divulgar esse documentário para ninguém. Cara, eu fui nos quartéis entrevistar militar, sabe? Perguntar para eles de ditadura militar e os caras falar na minha cara que ditadura? Que ditadura? Foi revolução, sabe? Tipo, esse nível. Só que eu não posso divulgar esse trabalho porque uma das coleguinhas, né, que estava fazendo o trabalho com a gente, a única grande responsabilidade que ela tinha era de captar a autorização de imagem dos entrevistados, né? E ela conseguiu, de todo mundo, menos o do entrevistado principal. Porque a nossa história, ela se baseava a partir de um livro, de um exilado político que foi torturado, foi preso e tal. E aí a gente partia do livro dele, né? Só que, claro, por ele ter passado por vários problemas, né, com a ditadura e tal, vem os problemas psicológicos. Não sei, pode ter algum problema psicológico e tal. O cara simplesmente 2 dias antes da banca, ele surtou, falou que não era pra gente exibir o documentário para ninguém e falou que se a gente exibisse fora da banca da universidade, se alguém captasse, se alguém gravasse, se isso vazasse, ele ia processar a gente. E foi a única assinatura que ela não pegou, foi a dele. Então, assim, eu tenho depoimento de várias pessoas que lutaram na guerrilha do Araguaia, de historiadores, de militares e tal, mas eu não posso jogar isso na internet, não posso divulgar, porque senão eu levo um processo dele ou da família dele, entendeu? Então, assim, lá em 2012, tá? E o documentário, gente, ele abre com aquele discurso da Dilma sobre a Comissão da Verdade. Aquele discurso emocionado, que ela quase que tipo chorou na hora que ela foi falar da Comissão da Verdade, tá? O documentário abre com aquela música e fecha. Eu até brinquei com o Wagner Moura, que eu estive com o Wagner Moura aqui no ano passado, né? Que o filme dele, Marighella, termina com os Racionais, né? E o meu documentário terminou com os Racionais, ou seja, roubou minha ideia. Mentira, não roubou, não. Mas foi uma coisa que, tipo, eu pensei, caramba, que massa ele ter terminado o filme, né, com os Racionais, com a música dos Racionais e tal. E tirando entrevistas, tipo, várias entrevistas que a gente teve problema com áudio. Tem até uma entrevista na Rede Flow com o Kurt Ballou, que a gente teve um problema fudido com áudio, a gente só conseguiu recuperar 6 minutos da entrevista, era uma entrevista de quase 20. Enfim. Eu acho que esse bate-papo hoje é um grande manual de como não perder entrevistas, como não perder gravações, como se precaver e sempre ter backup de tudo, né? Tipo, vai gravar uma entrevista, leva 2 celulares, sei lá. Mas isso é muito comum, assim, tipo, a gente já passou por algumas coisas nesse sentido. Ou, às vezes, coisas mais simples, até enquanto músico, você tem uma ideia legal, registra ali de alguma forma no celular, e aí o celular é roubado. Tem a história até do Kirk Hammett, do Eu Metallica, ia que eu acho falar isso agora. Ele perdeu o telefone, né? que perdeu o telefone com 120 ideias de música. Tem uma história também, que aí já é do mundo pop, que acho que aí já não foi um assalto, acho que foi a Shakira, nos anos 90. Levaram acho que um computador dela que estava com basicamente todas as composições do disco, e ela teve que fazer um disco novo que chama-se Donde Estão os Ladrones, né? Porque acho que roubaram, né, o equipamento ali, ela teve que refazer o disco do zero, assim, basicamente. Mas mesmo nessa era que a gente está de tecnologia, de facilidades, às vezes a gente acaba esquecendo, né? E passa por essas situações. A nossa última frustração aqui foi com o Madball. A gente ia fazer uma entrevista e, gente, deu um problema no áudio. A gente achou que estava captando, não captou. Enfim, coisas que acontecem, né? Tipo, às vezes a gente fica com ódio da gente mesmo, mas aí você vai trocar ideia com outros profissionais, você vê que isso é uma parada que é quase que acontece, é normal. Sim. Muito recorrente mesmo acontecer isso. Silêncio, gente. Só para dizer aqui pra galera que hoje o Gil, na hora que encerrar aqui a gravação, o Gil vai recitar um poema, viu? Hoje. Inclusive queria, na é do Moraes, verdade, né? Do Moraes Moreira, né? Que nos deixou É essa de semana, né, Gil? um livro que ele. Eu acho que o único registro que ele deixou como livro, literatura, acho que foi esse daí, né? Foi de quando?
Nem lembro de quando que foi. Dá para viver sem cultura? O nome do livro, né? Rio de Janeiro. Pela É, 2019, do ano passado. o coronavírus está mostrando pra gente que não dá para viver sem cultura, né? Não, Impossível. não dá. Jamais, né? Não dá. Ainda Ai, gente, eu tava precisando muito dar risada, né? E aí eu assisti um filme muito engraçado, chama O Grande Lebowski. Acho que é de 98 esse filme. Vocês já viram? Qual o nome? Desculpa. O Grande Lebowski. The Big Lebowski. Não. E aí tá na Amazon. E a Amazon acho que é baratinho, fazendo propaganda de graça aqui. O Fernando E falou, aí, o Fernando assistiu, ele falou que é muito bom, Dani. gente, eu ri muito, foi muito bom. E aí depois eu vi que a revista Bula publicou listas de filmes de comédia para assistir. E aí eu tava olhando, ele tá nessa lista também. Eu queria até indicar um que eu gosto muito, que é As Férias do Mister Bean. É um filme bonito, besta Esse eu vi. demais, Esse eu e vi. dá pra dar muita risada. Eu gosto muito desse filme, gente. Fica até a dica, Dani, pra gente pôr depois lá no site umas dicas de filme de comédia. Sim, eu acho super válido, né? Pode virar pauta, gostei. Não, pô, total, eu acho legal pra caramba essas opções aí de... Porque, assim, eu tava até vendo o algoritmo do YouTube, o que que ele tá me entregando, né, de Horrível. sugestão. Horrível, assim, tipo, dá uma depressão em ver o que que ele tá entregando. Então, eu até acho legal a gente falar um pouco disso, né, o que que a gente tá fazendo também, igual a Dani trouxe essa sugestão de filme, né, pra ficar bem, né, porque a gente já tem falado bastante do lado ruim de toda a crise, né, que principalmente no mercado musical que tem rolado por conta da pandemia. Então, acho legal a gente falar um pouco disso, né? Eu acho, gente, porque a gente fica injetando muita coisa na cabeça. É tipo a minha mãe, ela infelizmente é uma pessoa velho, né? Isso eu não tô falando de forma pejorativa. Velho tem uma mania horrorosa que quando ele envelhece, ele assiste o Datena. E aí minha mãe, ela assiste o Datena e ela ficou o dia inteiro vendo esse programa horroroso. E aí quando chega de noite, ela acorda às vezes do nada, que ela tá tendo pesadelo, que ela fala que tá sonhando com gente invadindo a casa, com o mundo acabando. Eu falei, mas o que mais você quer? Você só tá assistindo da Atena. Eu falei, coloca um pouco de coisas melhores na sua cabeça. E é isso que eu tô tentando fazer, e tem me feito bem. Ela tá Eu te sou ouvindo aí, você falando isso? Fala pra ela, falando em lista e sugestões, fala pra ela ouvir o Acabou Chorar, então, né? Porque é muito... Sim, Ela pra muito assistir Red bom. Flow, assistir a filha dela, botar lá na televisão. Exatamente, também, por que não? Às vezes ela aparece aqui na janela quando eu tô falando com vocês e fica só de butuca, olhando. Ai, gente, eu também, eu sempre dou umas dicas de filme pra minha mãe, mas a minha mãe, assim, ela fica mais na pegada telejornal, mas não da Atena. Mas, assim, Jornal Hoje, Jornal Nacional, tá uma coisa mais... Mas a minha mãe tá aproveitando bastante, ela tá vendo bastante filme, série, né? Já tô tentando indicar uns livros, mas livro é um pouco mais, né? Tem que ter um pouquinho mais de calma, mas a minha mãe ela tá saindo bem nessa loucura toda. Minha mãe tá bem tranquila, assim, às vezes eu até falo, mãe, você tá mais tranquila que eu, qualquer coisa você resolve aí, porque eu tô até, assim, surpreendida, sabe, com o Onde jeito que que ela ela tá mora? lidando. Aonde que ela mora? Aqui comigo, aqui em Aí. Lisboa. Não, é que tava comentando sobre as listas, né? A gente poderia falar pra galera. Daqui todo mundo já ouviu Acabou Chorar? Inteiro? Conhece? Não. Não conhece? Como assim? Não, nunca ouvi inteiro. A revista Rolling Stone, né, diz que é das 50 obras musicais obrigatórias para ouvir, não é? Tem que ouvir, pô. E na Conhecer de agenda fato. aqui, ó, tá marcado, no É, post-it. Deixa eu pôr aqui. Acabou chorar é muito bom mesmo. É muito Pô, bom. inclusive, uma coisa que eu Ontem, tenho... Desculpa, Dani. pode falar, Bruno. Não, eu ia falar que uma das coisas que eu tenho feito também nessa ideia de uma coisa por dia, eu tô pegando um disco clássico para escutar por dia, assim, tipo um disco Bom, que, sei lá, que todo mundo sempre falou e eu nunca ouvi, porque sempre tem isso, né? Aquele disco que todo mundo sempre falou bastante e se acabou nunca escutando, assim. E o Acabou Chorar eu já tinha escutado, mas por conta, né, do falecimento do Moraes, eu ouvi de novo e é inacreditável esse disco. Eu acho que eu ouvi uma coluna do Barcinski na Folha que ele fala que, na opinião dele, obviamente, é um dos discos que acabou inventando até o pop brasileiro, porque até então
tudo que a gente tinha que parecia ser música pop era copiado de Itália, copiado dos Estados Unidos, copiado de Inglaterra. Então, sei lá, Ronnie Von fazia a versão de música dos Beatles, a Jovem Guarda era a versão de música italiana, de música inglesa. E o Acabou Chorar, e assim, na opinião dele, eu acabo concordando com isso, é um dos discos que definiu, tipo, isso daqui é pop ou música brasileira, é isso daqui. É que foi uma junção, na verdade, né, de ritmos, mas foi o que mais trouxe a brasilidade junto com o rock and roll ali, a forma que eles fizeram, as pitadas, tanto de brasilidade quanto de música de latina também, né, que tem muita coisa latina, o pessoal não... E vem muito naquela vibe do final do rock progressivo, tanto que boa parte das divergências entre eles, não só entre eles, mas tem o Clube da Esquina também, que é um grande disco. Então cada um vinha para uma vibe diferente dentro do rock progressivo. O próprio Mutantes também, né? Mutantes pegava aquela veia mais experimental, mais louca, e no caso deles, eles tentavam explorar a tocabilidade o mais avançado possível, né? Dentro da música brasileira, muito influenciado pelo ai caramba, como é que é o nome dele mesmo? Morreu também. Pelo João Gilberto. João Gilberto, que foi um dos principais influenciadores, assim, ele que dizia o Moraes, né, que quem ensinou tocar mesmo foi no período quando eles vieram para o Rio de Janeiro, né, e aí eles ficaram durante um bom tempo na casa do João Gilberto, né. O João Gilberto visitava os Novos Baianos e foi ali que eles compuseram o Acabou Chorar, né, e também não se sabe por que o João Gilberto, uma pessoa totalmente tradicional, né, jazzística, né, aquela questão da bossa nova, se afeiçoou e se interessou e começou a conviver com os meninos lá, que na verdade era uma grande comunidade, né? O pessoal morava todo mundo junto, que foi exatamente esse motivo também fez com que o próprio Moraes saísse Novos Baianos, né? A comunidade, enfim. Nos anos 90, as gravadoras, elas faziam muitos discos reunindo as principais músicas dos principais cantores da época e criavam coletâneas, né? Eu me lembro do meu pai ter várias coletâneas em casa, tipo MPB4, Jorge Benjor, Elis Regina. Então, assim, tipo, foi um momento, assim, que a indústria também, nos anos 90, ela bebeu muito disso, né? Ela ganhou muito dinheiro com isso. E hoje, eu estava vendo essa semana a dificuldade que foi, né? Indo, assim, para um tema mais polêmico e triste ao mesmo tempo. Não sei se vocês viram a dificuldade de arrumar uma UTI para o Adir Blanc, né? Que ele estava com problema de saúde. Tiveram que fazer uma campanha na internet para arrumarem uma UTI para o cara. E ele é tipo tudo bem, ele é muito conhecido pelas composições, né? Ele nunca foi um cantor famoso, ele escreve. Mas o cara, ele é um dos autores de várias canções, assim, brutais ao lado do João Bosco e tal. E o cara tava pedindo ajuda, a família pedindo ajuda pro cara ser internado numa UTI, né? Mas E outra coisa que você falou, Gil, dos Mutantes, cara, o Mutantes é uma coisa que eu acho uma coisa única no mundo, assim, é muito brutal. E me emocionei muito de ver a Rita Lee cantando Saúde na live lá no Instagram dela. Nossa, ela é demais, aquela mulher. Então, Novos Baianos, Mutantes, né? E o Clube da Esquina são 3 obras, assim, que todo brasileiro, na minha opinião, deveria ouvir, pelo menos para saber do que se trata, assim, sabe? Porque é uma fusão ali e é representação de alguns períodos, né? Mas essa questão de abandono das pessoas, a gente não precisa ir muito longe. Vocês esqueceram do caso do Kid Vinil? Nossa, é mesmo, né? Um absurdo. Foi muito grave, absurdo. Então não basta você... pandemia, nada, né? Tipo... Não tinha nada, não tinha nada. O cara simplesmente foi fazer um show, né? Não tinha como... Ficou doente, não tinha como trazer o cara. Como assim, sabe? Enfim, tiveram que... Nem lembro como é que foi o desfecho. Só sei que o cara acabou falecendo, na verdade, né? Então, gente, por motivos trabalhistas, técnicos, a Dani teve que nos deixar aqui, mas ela pediu para passar um recado importante, né, Bruno? Que você vai passar aí sobre o Tim Maia. Como a gente está tentando dar umas recomendações mais para cima nessa semana, coisas que a gente tem feito para alegrar, a Dani falou que ela está escutando muito o disco do Tim Maia de 73, né? Então, se pesquisar aí no internet, né, o disco dele é o 4º disco dele, que tem Réu Confesso. Assim, eu ia falar que tem vários clássicos, mas o Tim Maia sempre tem vários clássicos, né? Mas a música que abre é Réu Confesso, que é um dos maiores sucessos, né, do
do Tim É, Maia, e eu acho que é uma recomendação genial, assim, né? Porque acho que o Tim Maia é um dos gênios da música brasileira, né? Que quem já pôde ler a biografia ou assistir os filmes que foram feitos, lógico, algumas decisões dele ali que complicaram a carreira dele, mas era para ele ser muito mais do que ele já é aqui no Brasil, eu acho, porque ele é, para mim, é o maior rockstar brasileiro, porque esse é o cara que levou o sexo, drogas e rock and roll às últimas consequências, para quem já leu, né, a história dele. nesse disco tem o Gostava Tanto de Você, eu acho que foi o maior sucesso do álbum. Lógico, Real Confesso também, mas acho que Gostava Tanto de Você, eu acho que atingiu o mainstream, né, eu acho. É aquela música de festa de fim do ano, né? Que o pessoal já solta lá, já todo mundo bêbado dançando. É, Tá nesse disco aí. Mas assim, Tim Maia, a gente sempre fala quando fala do Tim Maia, os discos da fase Racional são sempre citados porque são geniais mesmo, exato. musicalmente. Mas a discografia inteira do Tim Maia é muito boa. Só a última fase ali que ele lançou uns 4 discos, parece que de qualquer jeito, assim, que são meio contestáveis musicalmente, mas é um gênio, assim, o Tim Maia é um gênio. Tem uns vídeos dele tocando batera no YouTube, não sei se você já viu, Gil, que é muito louco, assim. Não, eu acompanhei por um acaso também, né? Nem tanto, o Ed Mota, né? Fala que o Ed Mota tem um disco ou dois que ele gravou inteiro, né? E é nessa pegada do Tim Maia, né? A grande inspiração é o Tim Maia, então, É que eles são, o Ed Mota, o Tim Maia é tio dele, né? Eles têm esse isso, grau de tem parentesco, e na parentesco. real, o Tim Maia sempre meio que deu uma menosprezada no Ed Mota, assim, tirava uma onda com a cara dele e tudo mais. Teve uma Mas polêmica, não teve, Bruno, com o Ed Mota dando uma tirada no povo brasileiro, assim, falando, isso acho que foi em 2015, aconteceu, sei lá. acho que numa turnê que ele estava fazendo na Europa, se eu não me engano, na Alemanha. Eu posso estar falando besteira agora, mas que ele disse que todo mundo os brasileiros que iam no show ficavam pedindo, acho que para ele tocar Manuel, por exemplo, né? E ele quis dizer que, na verdade, sei lá, a turnê era que o público dele basicamente não é mais o público brasileiro, né? Acho que isso que ele quis trazer. Ele deu aquela cagação de regra, fez um post gigantesco lá no Facebook falando isso, mas aí parece que depois, se eu não me engano, ele tentou se explicar melhor o que ele quis dizer, né? Que o que incomodava ele é a galera ficar gritando no meio do show, uma coisa assim. Mas ficou aquela história, né, meio estranha, né? Mas o Ed Mota, pelo que eu saiba, todos os contratos que ele tem hoje em dia de carreira é tudo com gravadora de fora. Ele basicamente toca muito pouco aqui no Brasil, assim, pelo que eu tenho visto, porque ele enveredou para essa onda meio AOR, né, que o pessoal fala, né, dos discos dele. É um cara que eu acho um puta músico, assim, admiro. Eu não conheço muito a carreira dele, mas eu lembro que quando ele entrou nessa declaração, foi meio que uma cagação de regra aleatória, eu achei, assim, né, porque... Sim, é verdade. Como que vocês como músico, como que vocês veem, por exemplo, assim, não focando só no Ed Mota, mas de uma forma geral, o momento da música no Brasil, da música brasileira, tipo, anda rolando essas discussões aí nas redes sociais, principalmente depois dessa ascensão gigantesca aí desse tal do sertanejo universitário, né? Dessa onda aí de sertanejo. Hoje eu fiquei até chocada porque eu vi o excrementíssimo presidente retuitando não sei o que de Gustavo Lima, e aí eu fico vendo esses caras fazendo live e o povo acreditando, achando que eles estão ajudando alguém, mas não, os caras só estão ganhando mais dinheiro. Como que vocês estão enxergando essa movimentação toda aí? Então, na minha opinião, é a mesma questão de sempre, né? O mercado, né? Como eles já dizem, mercado da música hegemônico que vai ditando as regras e as pessoas vão consumindo e por meio dessas lives aí, ganhando mais prestígio ou não, mas no caso do excrementíssimo aí, é porque essa galera que ele retuita ou que ele apoia ou aprova é uma galera que coaduna com as opiniões dele, entendeu? Por isso que ele retuita. Essa galera aí eu desconheço muito porque eu não acompanho mesmo. Para mim, não vale muito a pena. E a gente acaba falando mais sobre as pessoas que estão nos deixando, né, ultimamente. Que é o caso do Moraes, é o caso, enfim, das polêmicas que estão envolvendo. O Hã? presidente falar desse negócio aí, desse tal desse Gustavo Lima, sendo que o cara não soltou uma nota do Moraes Moreira, do Rubem Fonseca, nada. O cara não fala. Bom, o cara não falou nada do João Gilberto, né, cara? Então, um cara, enfim, ele é a personificação de tudo quanto é ruim
Eu tô falando moral, humanamente falando. O cara, enfim, não tem muito o que ficar descrevendo. Ele é um antipolítico, anticultura, anti tudo. Então não dá muito para ficar citando, né? É só que se Eu tinha até lamenta. falado pro Bruno numa live que a gente fez aqui com o Léo e com a Carol Folha. Esses caras têm compromisso com o agronegócio, né? A Lucélia Santos falou isso para mim numa entrevista que eu fiz com ela lá na TV 247. Ela falou quando a Regina Duarte assumiu, né, o Ministério da... Ministério não, né? Porque nem tem Ministério da Cultura mais, né? A pasta da Secretaria da Cultura. E aí a Lucélia falou, não, essa galera do sertanejo aí, esse povo não tem compromisso com a cultura, eles têm compromisso com o agronegócio. Se o agronegócio falar que eles têm que fazer isso e aquilo, eles vão fazer. É mais ou menos isso, Mas é né? isso aí mesmo. É exatamente isso. Então, por isso que eles tratam como mercado e a galera consome. O que acaba sendo genuíno, sei lá, um negócio mais que vem do povo mesmo, que eu nem conheço muito, mas essa galera que veio depois do crioulo, essa galera aí, sabe? Que, querendo ou não, também estão bebendo das fontes passadas, então estão sempre na renovação, sabe? Existe essa galera aí como é que é o nome da banda lá que tocou no Rock in Rio? O El Hombre lá, que é muito boa, essa galera aí mais nova. Acho que o Bruno pode até falar melhor que eu, com mais propriedade, né? Que ele acaba trabalhando com essa galera, né? O Enfim, rap, eu o ainda. rap no Brasil tá com uma qualidade, assim, teve uma, bom, pelo menos na minha opinião, né? Teve uma ascensão, Sim, assim, é que, gigante, assim. é que o crioulo, ele buscou qualidade técnica, né? Ele se reinventou. Eu assisti um show no meio do ano passado, ele revisitando Nelson Gonçalves. O cara canta demais, viu? Ele recriou um boteco no palco, aquele samba, sabe? O cara interpretando com a alma mesmo. Então, isso é bonito, isso é arte, sabe? Enfim, pessoa que É, busca, não é um negócio. Claro que as pessoas têm a que gente viver, teve né? com ele aqui, eu tive com ele aqui 2 vezes, e uma delas até rendeu uma das entrevistas mais, assim, mais emocionantes que eu já fiz, né? E ele é sensacional como ser humano, como pessoa, tipo, e você vê que tudo que ele fala vem de dentro mesmo, é profundo. Ele não fala por falar, ele não joga palavras ao vento, saca? Ele pensa muito antes de emitir uma opinião, de falar sobre alguma coisa. Então, assim, e é corintiano, né, cara? Eu já não sei, mas eu vi a entrevista, eu lembro disso daí. Tá lá no canal da Red Flow. Acho que foi uma das últimas entrevistas que o Criolo deu. Acho que depois da nossa ele falou com a BBC, mas aí depois não sei se teve outras. Diga, Bruno. Não, só ia falar. Eu acho que é o Francisco Elombre que você estava falando, né, Gil? Isso, o Francisco Elombre que fez um show contudíssimo, nossa, um dos melhores shows do Rock in Rio, né? Sim, pô, tem o Djonga também, que é um cara, putz, é um rapper incrível aqui, que tá fazendo um trabalho, assim, maravilhoso. Falando pegando o gancho aí desse sertanejo, primeiro que não é sertanejo, né? Isso que eles fazem é uma música pop, é tipo, parece que eles pegam um jogador de futebol para cantar uma música pop. O cara só tem que ser todo tatuado, falar besteira e cantar mal, assim, no fim das contas, E, honestamente. como essa galera se apropria de uns estigmas de outros estilos ou de outras vertentes, saca? Por exemplo, você falou dos tatuagens do pessoal mais forte. Normalmente os caras estão parecendo mais vocalista de banda como é que é? De emo-core, né? Os caras parecem vocalistas de banda de emo-core, saca? Por exemplo, fora da música, a galera se apropriando de bater panela, saca? Que a origem é uma origem bacana, aí a galera da classe média se apropriou aí das paneladas. E aí a gente fica com receio de bater panela. Isso eu acho uma sacanagem, saca? Camisa da seleção brasileira, né? Os caras apropriaram das cores. Também. E nessa parte musical eu acho assim um erro linkar o sertanejo com isso, né? Porque de sertão não tem nada, esse tipo de música que eles fazem. E sobre essas lives virou uma grande competição no fim das contas, né? Quem que faz a live mais bombada? E eu tenho visto assim em várias bandas de outros estilos a preocupação de não fazer live para não colocar a própria equipe em risco, né? E sobre essa questão de você entrar nas raízes, né, da música, como o Criolo e outras pessoas têm feito. A gente já falou do Racionais, né, aqui, e quando o Mano Brown lançou o disco solo dele, o Bug Night, que é um disco mais dançante, que tem uma onda da Black Music, muita gente falou, pô, Brown, você tá se afastando das raízes. Ele falou, Caíram em não. cima dele, né, Bruno? Foi. Então, a galera falou, pô, Brown, você tá se afastando das suas raízes, não sei o que. Ele falou, não, gente, é o contrário, eu tô entrando de cabeça nas raízes, porque
se você pegar todas as bases do Racionais, sempre foi esse tipo de música. Na verdade, o que ele fez foi resgatar isso com banda no palco, uma banda muito grande. Inclusive, o batera do Mano Brown é ex-batera do Desalmado, o Sonho, ele é o baterista da... Sério, eu não É, sabia disso, não. o ex-baterista do Desalmado, o cara que fundou a banda junto comigo e com o Caio, ele é o batera do Mano Brown, né? Pô, você tá esperando o quê pra trazer pra gente fazer uma entrevista aqui com o Mano Brown, hein? Mano Brown, fala com a gente. Pô, vamos tentar, com certeza. Eu até tava falando com ele ontem, é o Thiago Sonho, né, que é o batera, que também toca com o Tony Tornado, que é um grande músico também, né, é um grande nome da soul music brasileira. Chama ele pra vir falar com a gente. Tô chamando todo mundo. Que massa, tem que chamar mesmo. E a gente estava entrando nesse papo, que basicamente é entrar de cabeça nas raízes, né? O que o Mano Brown estava fazendo com isso. E com certeza isso despertou em muita gente o interesse em pesquisar esses grandes nomes da música brasileira. Na hora que a gente for falar das dicas, eu vou falar de um nome também, infelizmente que já não está mais entre nós, mas é um momento que eu tenho usado, falando em coisas boas, né? Para ter contato com esses músicos que eu sempre ouvi falar e nunca fui atrás. Esses grandes clássicos que a gente tem e que para mim, no meu caso, tanta coisa que a gente faz que acabou se perdendo um pouco no tempo. Mas só para fechar essa parte aí das lives, dos sertanejos e tudo mais, tudo uma grande ação de marketing, tudo uma grande ação simplesmente para o cara come a batata frita que o cara come, tá ali o patrocínio, a bebida que ele tá bebendo ali e tudo mais, e o cara tenta, cada um faz o que quer da sua carreira, mas o cara ele tenta passar como se isso fosse uma ação simplesmente beneficente para entreter as pessoas e não, a gente sabe que é basicamente uma ação de marketing para cada um ir disputando um com os outros, colocando pessoas em risco, né? Colocando a equipe ali que está trabalhando em risco. Acho que eu vi, se não me engano, a Marília Mendonça que falou que tinha pouca gente lá, que ela acabou usando as bases pré-gravadas, né, dos discos delas para não colocar Bruno, muita gente. assim, não que eu esteja defendendo, eu nem conheço ela. Eu até falei que esses dias atrás, sem me falar qual música dela, eu não sei. Mas, pelas redes sociais, pelas as coisas que as pessoas falam, sites e tal, e eu fui lá, olhei, a dela foi completamente diferente. Foi uma parada espontânea mesmo. Ela tava na casa dela, de chinelo, na sala, falou, vou gravar. E aí, não foi tipo uma mega produção, com patrocinador, bom, pelo menos é o que eu acho, né? Com patrocinador, e não sei o que, arrecadar não sei o que, né? Porque é ridículo, né? Eles pedem que as pessoas doem, mas eles tirarem do bolso deles, eles não tiram não, né? Eles só ganham mais. Eu acho que no fim das contas... Luciano Huck, né? Exatamente. No fim das contas, eu acho assim, eu, particularmente, não sou contra os caras fazerem live, nada do tipo. Eu acho que a gente sabe que, no fim das contas, a arte é que está salvando as pessoas. E tem muita gente que gosta desse estilo, que escutem, tudo bem. Porém, a gente sempre... É sempre triste quando você vê alguém aproveitando da situação, né? E nesse tipo de benefício. Então, eu acho nada... Pô, o cara fazer essa live, aquilo que a gente conversou acho da outra vez, né? O cara vai fazer uma live, vai pedir grana das pessoas, já começa a live falando, ó, gente, tô doando 100 mil aqui para incentivar vocês a doar, ou tô incentivando, tô pagando 10 mil, não sei. Mas o que a gente sempre vê é um show de horror, assim, né, simplesmente o cara exibindo as marcas que patrocinam ele e esquecendo um pouco disso. Quem fez a gente até publicou, né, na Red Flow, o Dave Gilmour fez uma live ontem que eu assisti um pouquinho só, e deu para ver que era totalmente simples, assim, sem ter mega produção. A câmera estava até meio longe, assim, para pegar todo mundo. Porque acho que, no fim das contas, até saiu, eu acho até um problema isso. Saiu, né, um número falando que o número mínimo de pessoas que a gente precisa ter, o número mínimo de pessoas no isolamento que a gente precisa é 40%. E um amigo meu já falou que depois que saiu essa matéria, hoje o Jabaquara já estava cheio de gente, assim, as pessoas já estão dando uma desencanada um pouco disso. Então, acho que aqui, apesar de ter tido uma grande adesão no começo, a galera já está desencanando, sabe? Então... Também, Bruno. Aqui o pessoal também, até porque o número de mortes diárias aqui em Portugal tá baixo. A gente, nos últimos 4 dias, foi 31, 32, 30, 28. Então, só que o número de infectados continua aumentando. Entendeu? Mas por quê? As pessoas nos perguntam quais motivos, né? No caso aqui do Brasil, a gente conseguiu fazer com que não chegasse ainda no topo por causa do próprio isolamento. Entende? Então, é uma questão meio clara, assim, só
entra na questão quem não quer realmente. As pessoas estão deixando essa questão de lado e estão voltando a conviver, né, em massa, porque a gente ainda não chegou no pico. E acredito que nos próximos finais de semana, aí, no próximo final de semana ou na outra, como já estão lotados, né, os hospitais, pelo menos são as notícias que a gente tem, a tendência é piorar, infelizmente. Que nem o Bruno tá falando do Jabaquara, né? Voltou a ter trânsito. E uma outra coisa que é importante, a gente, assim, não fala muito, foram feitos muito poucos testes, então você não tem como saber o número real de infectados, né? Então, a gente tem um número que ele não é nem um pouco próximo do real, a gente não sabe exatamente, assim, qual que é o número, né? Então, o problema é esse, né? A gente passou essa semana com esse monte de sai Mandetta, fica Mandetta, e uma coisa que eu quero falar muito claro sobre o Mandetta, que o cara tava fazendo tudo certo e tudo mais. A esquerda está tentando transformar o cara num herói e ele é totalmente o oposto. Ele é um lobista, A anti-SUS, esquerda está tentando, estou vendo muita gente defendendo ele. Entendeu? Não, tá brincando. Ele fez de tudo para acabar com os mais médicos. Ele sempre foi anti-SUS, ele é um defensor dos planos de saúde. E agora tem até uma investigação aí de desvio de verba do Ministério da Saúde, sabe? O cara é um lixo de pessoa, ele só era o menos pior. Só isso. Com então, certeza. por exemplo, quando eu vi o próprio Freixo colocando a hashtag Fica Mandetta e tudo mais, eu acho que a gente tem que saber, assim, acabar não comprando o discurso da direita só para tentar defender esse ponto de vista. Então, eu quero deixar isso muito claro, assim, na minha visão, que é mais um cretino que está saindo aí. Talvez entrou um cara que é pior, não sei, mas que não é um cara que é indefensável, independente do que está acontecendo aqui no Brasil, né? Então, eu vi muita gente, quando eu falo da esquerda, assim, muitas pessoas que eu conheço de esquerda, né, que estavam ali emocionados defendendo o cara e, assim, às vezes você esquece, né? Você tá tão imbuído ali pela emoção e querendo ir contra o Bolsonaro e tentando defender um cara que é indefensável no meu ponto de vista. Inclusive, a gente fez um post ontem na Redflow, assim, depois que ele foi demitido, bem claro, falando, olha só, o cara é um lobista, defensor de plano de saúde, anti-SUS, fez de tudo para acabar com o programa Mais Médicos, né? Então, assim, na hora que esse cara voltar a querer pedir o seu voto, que inclusive ele é filiado do DEM, né, o Partido dos Ruralistas, quando esse cara voltar para pedir o seu voto, lembra disso, porque o plano deles é esse, gente, é voltar com tudo depois. Ele tá com a banca toda lá, né? Ontem a edição do Jornal Nacional foi uma vergonha, querendo exaltar o cara, sabe? Tipo, ok, tudo bem, era o menos pior. Foi uma merda ele ter saído agora, tal, mas, né? Vamos manter aí um mínimo de decência, né? O cara, ele nunca foi um defensor do sistema público de saúde. Pelo contrário. E esse que entrou é pior. Ele nem do sistema público sabe? Ele é dos planos de saúde, é um cara que olha a medicina como negócio, como empresa, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E só a cara dele já me dá medo. Eu olho pra cara dele e já fico com medo. Médico não. Eu quero aqui, assim, não sei enquanto que a gente está no tempo, mas é que agora surgiu aqui do lado, eu quero dar umas recomendações de coisas que eu estou lendo aqui para a galera. Você dá suas recomendações e a gente passa para o Gil fala as dele e a gente também já encerra, porque a gente já está quase estourando aqui. Ó, eu estou lendo esse livro aqui, que é o do Massari, que era da MTV. Estou relendo, na verdade, que eu já li, é o Mundo Massari. É uma coletânea, digamos assim, de entrevistas, de resenhas e textos que o Massari fez na MTV, nas rádios que ele participou. E o Massari, uma coisa que eu sempre gostei, que ele sempre foi atrás de banda, dos lugares que você não imagina, tipo Islândia, grupo de rap do México. Eu conheci o Control Machete, que é um grupo de rap mexicano, pelo Massari. Então, eu estou relendo esse livro e, por conta de até de ter um tempinho mais disponível, eu estou indo atrás das bandas, né, que estão aqui no livro. Essa semana, por acaso, eu fiz eu tenho uma empresa, né, que chama Agência 1 a 1 de marketing musical, e fiz com a Isis uma live no nosso Instagram falando do Zé do Caixão, porque eu sou muito fã do Zé do Caixão, já participei do último filme dele, e então eu estou relendo a biografia
Maldito, que é do André Barcinski, do Ivan Finotti. Essa é a primeira edição. E tem a edição, que é lindona, essa daqui. Essa não é minha, de um amigo meu, do Diego, que me emprestou para eu ler. E por que eu queria falar um pouco do Mojica? É que é um cara que ele, para mim, é o resumo do it yourself. É um cara que basicamente não teve educação formal, assim, essa, né? Não fez faculdade. É um cara que foi fazendo cinema totalmente na raça. Infelizmente, ele foi estigmatizado aqui por ser uma figura trash. E as pessoas só olharam para ele diferente quando o próprio Barcinski, que é o autor do livro, né, levou os filmes dele para os Estados Unidos e a galera, pô, falou, mano, o que é isso? Esse cara tava fazendo esses filmes nos anos 60, pô, e aqui nos Estados Unidos que, sei lá, se você for comparar com o que tava rolando, não tinha coisas parecidas. Então, até nessa onda da gente falar das coisas aqui do Brasil também, o cara que morreu esse ano, né, o Mojica, e tem muita coisa dele disponível assim na internet, mas eu acho mais legal quem tiver a oportunidade de ler a biografia O Maldito, vai ver que é o do-it-yourself levado às últimas consequências e assim, é admirável ele ter feito tudo que fez, né? E é mais um brasileiro aí que faz falta, que vai fazer muita falta, assim como o Moraes Moreira, que a gente perdeu aí essa semana, né? Então, minhas dicas essa semana são essas aqui, são livros, que estou lendo tudo ao mesmo tempo. Só continuando nessa vibe do menosprezo à nossa cultura brasileira, né, dita cultura brasileira. Você sabe, né, que nos anos 80, por falta de recurso, ele começou a fazer alguns filmes de qualidade duvidável, entre aspas, pornô chanchada. Ele inaugurou várias questões bizarras dentro da própria pornografia, né, como colocar animais, até então não tinha, né, animais interagindo com o ser humano num ato pornográfico, é bem complicado. Tem que ser do Zé do Caixão, essa bizarrice também, né? O cara inaugurou até esse tipo de coisa, né? Enfim, então não é de agora essas questões, né? Do menosprezo. E aí o brasileiro, como sempre, dando a volta por cima. O exemplo clássico é o Tom Zé, né? David Byrne, passando por aqui, pegou um disco do cara e falou, nossa, isso daqui é obra-prima. Aí todo mundo volta para poder conhecer a obra do cara, e aí o cara sempre nesse mesmo movimento, vai para o exterior e volta como obra-prima, vai para o exterior e volta como obra-prima. Enfim, como indicação, né, não sei se é bem uma indicação, mas que eu estava lendo essa semana, durante vários trechos, eu estava revisitando Minas Gerais, né? Guimarães Rosa. Ah, eu tenho esse. Isso aqui eu estava lendo essa semana e outras coisas que eu tenho lido também para minha formação, né? Comunista, vai queimar no inferno. Enfim, e eu vou falar só algo rapidinho aqui do Moraes, né? Eu não vou falar a Brasileira Academia, não, é muito grande. Tem um outro poeminha pequeno que é assim. Tio, você não quer? Deixa eu só falar os meus, porque aí você encerra a live com a poesia. Pode ser. É que esse aqui é pequenininho. Você quer que eu faça a grandona também ou não? Só uma? Você pode fazer o que você quiser. Então, ó, a pequenininha, ó. As obras-primas são tantas. Só acha quem as procura. Ó gênios, como me encantas com a divina loucura. Meu povo, vai, não vacila. Abapuru de Tarsila. Dá pra viver sem cultura? Acabou. Não, Moraes. não dá. Nossa, bujanra. É. Ó, já que tô falando de dica, né? Quero grande Paulo Leminski, que eu já li, né? Tô revoltando, ó. Tô voltando, vendo algumas coisas, né? Tipo, algumas partes do livro. Então, cara, eu indico qualquer livro do Paulo Leminski. Maravilhoso. Esse é o Vida, que ele fala sobre 4 biografias, né? Cruz e Souza, Bachó, Jesus e Trotsky. Mas eu acho que, sei lá, eu indicaria qualquer livro dele, porque eu gosto muito da obra do Paulo Leminski. Maravilhoso. Falou do Guimarães Rosa, eu também tenho em casa esse livro. Não aqui, lá no Brasil. Tá lá com meu irmão. Mas tá lá, guardadinho. Outro livro que eu sempre falo que foi a primeira grande obra, assim, da minha vida, porque foi o primeiro livro que me fez chorar, foi Vidas Secas. Eu chorei muito lendo Vidas Secas. Eu tinha o quê? 16 anos. 15, 16 anos quando eu li. Então, é outro também. Assim, eu acho que o Vidas Secas agora, não sei se eu indicaria, porque ele é muito pesado. Mas é isso. E, cara, eu fico muito feliz desse Tamo Junto de hoje. Tá sendo muito, muito legal poder falar com vocês, trocar ideias, trocar experiências. Pô, os materiais que o Bruno mostrou do Mujica, né?
do nosso Zé do Caixão também, materiais incríveis, que eu tenho certeza que muita gente não conhece. Então, aqui também é uma forma da gente expandir, né? Essas paradas mais do under, né? Que mesmo sendo under, tem o seu gigantesco valor, né? Então, é meio que uma utilidade pública que a gente faz aqui também. Queria agradecer por vocês terem gravado aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Queria pedir para todo mundo se inscrever no canal. Quem puder compartilhar esse vídeo, também dá um joinha, dá um gosto, como dizem os portugueses aqui, dá um gosto. Dá um gosto? Dá um gosto. Nossa, eu vou usar isso no meu vocabulário com certeza. Muito melhor do que dar um like, dar um gosto. Da próxima a gente pode, sabe o que a gente pode fazer? Eu fiz isso na Rádio Armazém. A Rádio Armazém é uma rádio que a Red Flow tem parceria, uma rádio de Santa Maria. E todo domingo eu participo de um programa lá, o Conexão Red Flow. E aí a gente estava falando, um dos programas, o tema foi esse, as diferenças de gírias, né? Que aqui tem altas gírias diferentes, assim, que Eu adoro. No Brasil é um significado e aqui é outro. Então a gente, no próximo, fica a sugestão aí pra gente trocar umas ideias de gíria. Umas gírias. E antes de você encerrar também, deixar um beijo pra Dani, né? Que teve que fazer a correria de trabalho, mas está sempre trazendo muita coisa legal e para todo mundo assistir, ler a entrevista, né? Que ela fez aí com o EDC, que ficou bem legal mesmo. É isso aí. E agora o Gil vai recitar a gente vai terminar o nosso vídeo com o Gil recitando poesia. Vai lá, Gil. Vou até ampliar a tela aqui para ficar só em você. Vamos fazer aqui um do Moraes, né? O último. Esse ele fazia bastante, né? Quando perguntado. Enfim, chama-se Brasileira Academia. Eu sou de um país, Machado de Assis, de lá dos sertões, eu sou Guimarães, Divino é o Dom, Bandeira e Drummond, Darcy e Antônio, Anísio e Afrânio, Amado e Ubaldo, eu sou mesmo baiano. Maldito e eterno, boca do inferno, eu sou Castro Alves, eu sou Gonçalves, um pernambucano, Gilberto Ariano, um ser paulistano, Oswald de Andrade, eu mudo de alcunha, Euclides da Cunha, José de Alencar, a chama está viva, eu sou Patativa, eu sou o Rio Grande do Norte, contudo, antigo cascudo, piano e fortíssimo, Quintana e Veríssimo, também sou do Sul e sob os auspícios Rubem Vinícius. O rio e o céu, Clarice, Raquel, dos Anjos, de Campos, Augusto são tantos, conforme o sotaque eu lavo o bilac, sou pedra e pau, eu sou João Cabral, dois dedos de prosa, eu sou Rui Barbosa, poeta e poesia de uma academia chamada Brasil. Ponto.